pode pegar a mão e dar, tá? Boa noite a todos e todas. Em mais uma live aqui no perfil da Matra 12. Boa noite, Carlos Alberto. Como bom titular, já está aí prestigiando sua substituta. Sejam todos muito bem-vindos a esta live diferente com a nossa querida Daniele Bertacchini, juíza substituta da 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis, para falar sobre magistratura e esporte. Mais uma vez aqui no perfil da Matra 12, agradecendo a Patrícia Santana, nossa superdiretora de comunicação, a Érica, vice-presidente, a Kilser, presidente, por esta série de lives sobre diversos assuntos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar a nossa convidada chegar. Boa noite, Jean. Eu também. Sejam todos muito bem-vindos. Ativem aí os coraçõezinhos para que o Instagram possa chamar todos, né, para participar desta live e que a gente tenha um bom público e isto para prestigiar a Dani. Muitos corações, chuva de corações, como diria o Bezerra Leite. Para que esse é o algoritmo do Instagram para chamar os outros convidados. Ó, a Dani já está aqui. Não, sim, eu sei como é. Já vou chamá-la. Nossa super atleta, já vi, já chamei. Oi, Patrícia, boa noite, doutora Daniele. Olá. Tá nervosa? Eu confesso que eu tô. Que nada, imagina, a pessoa disputa 9 Ironman e fica nervosa para fazer uma live. Não, né? Vai entender. Não é o vinho ainda não, tá na taça ainda. Seja muito bem-vinda, Dani, para a nossa Obrigada, super live. Uma live que eu queria fazer já há muito tempo, a gente teve que adiar, né? Verdade. Mas hoje deu certo. Ó, aqui, sabe, o primeiro que entrou hoje foi o Dr. Carlos Alberto Pereira de Castro. Olha que é o titular puxa-saco, né? Olha só. Ó, a Carol também está aí, a Jean, Patrícia, a Val. Também, o Jean. Patrícia Medeiros, Patrícia Santana. Val Caldeira, querido, seja bem-vindo, Caldeira. Nosso super conciliador, o Caldeira virou até figurinha. É verdade, verdade. Né? Virou até figurinha. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente tem uma live especial. Estou mandando o pessoal ativar os corações para chamar todo mundo aí para poder, né, presenciar esta live. Responsa, que responsa. Responsa nada, ó. Olha só, professor Wagner Santos do Rio, a doutora Andréa Passo, nossa super Instagrammer, super Andréa, super Instagrammer. Vamos esperar o pessoal entrar. Tá muito frio aí pelas bandas de Jurerê? Não, nem tá tanto. Hoje eu achei que fosse fazer mais. De manhã tava mais fresquinho. Agora tá melhor. Ou não sei se é emoção, né? Não, mas hoje estava menos, né? Em relação... Tá. Até a Lise, olha, a Lise abandonou o marido e veio assistir uma live. Isso é para poucos aí, ó, prestigiando. Doutora Roberta, advogada Mariana, olha a Mari também, ó. Mariana Negreiros. Ó, viu? Ó, maravilhosas, maravilhosas. Boa noite, Lise. Sejam bem-vindos. Mandem perguntas, tá? Ó, a doutora Daniele está à disposição a noite inteira aí para responder. Ela vai formar hoje, ela vai fundar uma escola de formação de triatletas aí. Pois é, um grupo de corrida com a Andréa também puxando. Aí, ó, viu? E a gente tem mais um Iron também, né? O Pasquetto também, o Luciano Pasquetto fez um Iron também ano passado. Olha, ter 2 juízes, né? Um homem e uma mulher disputando aí Ironman aqui, não é para qualquer um, né? Tinha que ser o TRT-12, né? Fazer o quê, né? Ó, Patrícia Santana perguntando, nunca ficou sem fôlego? Não, ela fala bem devagar, né? Ela vai ficar sem fôlego. Mas vamos lá. Essa é a coisa que eu mais ouço, já tô cansada. Pessoal, chuva de corações aí para ativar aí o público da Dani. A gente já vai começando. Boa noite a todos. Eu sou Maria Beatriz Gubert, juíza titular da 4ª Vara do Trabalho de Florianópolis. Mais uma live aqui no perfil. A gente está chegando perto das 30 lives, viu, Dani? Eu vou começar a me exibir aqui. Quase 30 lives. E o nosso tema de hoje é magistratura. Quem?
Minha filha. A Bruna. Ah, Bruna, seja bem-vinda, super artista, né? Meu Deus, brincos lindos. Depois a gente faz propaganda É verdade. da Greta. Nosso tema hoje, então, magistratura e esporte. A gente está, nossa convidada de hoje, paulistana? Sim. Paulistana, juíza do trabalho há quase 20 anos. Começou no TRT da 15ª Região e já veio para Santa Catarina, para nossa sorte, há cerca de 10 anos. Atualmente, a Dani é juíza substituta e puxa-saco do Carlos Alberto, ali da 7ª Vara. Também mãe da Bruna, né? Uma importante definição, a gente não pode esquecer. Sendo esportista desde a infância, já fez parte da seleção brasileira de ginástica olímpica, aposto que quase ninguém sabia aqui. Então, perdemos uma ginasta, ganhamos uma triatleta. Não ia falar, eu não ia falar. Já participou de 9 provas de Ironman, verdade, 9, em diversas partes do mundo, além de 15 provas de meio Ironman, uma prova em long distance europeu e uma maratona. Seus melhores resultados foram nos anos de 2012, terceiro lugar na categoria, e 2013, segundo lugar. Apenas. Nada disso. Além disso, a Dani é apaixonada pela França, né? Uma fotógrafa talentosíssima, que bate fotos lindíssimas. A gente está esperando a exposição. Adoradora de vinhos e da natureza. Eu fui buscar no teu querido titular, pedi para ele escrever umas palavrinhas para te emocionar já de cara. E, segundo o Carlos Alberto, a Dani teve uma atuação marcante em Criciúma, onde ficou bastante tempo até vir para a 7ª Vara de Floripa. É uma apaixonada por competições de longa duração, como o Ironman, tendo participado de diversas provas do mundo afora e também participou de algumas etapas do Tour de France. Isso tu não me disseste, viu? Ele me falou. Talvez a competição de bicicleta mais famosa do mundo. Além do esporte, ela é aficionada por vinhos e sei que está fazendo um curso à distância, ao que parece, de sommelier. E fez cursos de pós-graduação na França e de formação também na OIT em 2017. Segundo a Andréa Passo, quando eu conheci a Dani nos Jogos da Ana Matra, em Bento Gonçalves, na hora do café da manhã já achei que seríamos amigas. As duas não falam rápido nada, né? Quando ela brincou com meu filho na festa de encerramento, eu tive essa certeza. E isso só foi se confirmando com o tempo. A Dani é generosa, divertida, me incentivou muito na minha vida de corredora. E, além disso, quando eu almoço com ela, adorei essa frase. Sempre parece que eu estou em Paris. Muito boa. Dani, seja muito bem-vinda, querida. Era uma live que eu queria fazer. Eu acho que é bom a gente diversificar os assuntos. E quem melhor para falar de esporte do que tu? Então, eu queria, para a gente começar, Dani, saber como é que o esporte surgiu na tua vida, né? Porque quem foi da seleção olímpica infantil, seleção brasileira de ginástica infantil, é porque está no esporte já há muitos anos, né? Pois então, conta um pouquinho para nós, Dani, dessa tua trajetória no esporte. Bom, antes de mais nada, realmente é uma honra estar aqui no horário nobre da nossa... Horário nobre. Né? E agradecer ao Carlos e à Andréia, porque... são palavras generosas, os dois são realmente um exemplo para mim, em vários sentidos, então fiquei muito, muito tocada mesmo. E a você também, Bea, pelo convite, porque só o fato de eu ter que repensar tudo que eu passei na minha vida esportiva e da carreira até hoje, eu me emocionei milhões de vezes. Assim, milhões de vezes. É uma bibliografia virtual, viu? Ai, muito bom. Bibliografia virtual. A gente esquece, a gente não lembra, que é diferente, né? Então, ter que relembrar isso tudo realmente já foi um presente para mim. Então, eu te agradeço muito. E como você falou, assim, o esporte sempre teve na minha vida. Eu não me lembro, assim, como pessoa sem o esporte. Pode parecer exagero, mas A minha família sempre gostou muito de esporte. Meu pai foi jogador de futebol profissional, jogou no Juventus, era goleiro do Juventus. Olha só, legal. Juventus da onde? São Paulo? Lá de São Paulo. Ah, tá. Já pensei que era da Itália. Já pensei que era da Itália. Meu tio foi goleiro de São Paulo e meu pai do Juventus. Olha só que legal. Minha mãe também sempre fez academia, jogou tênis, meu pai também. Até recente contei uma história para vocês, né? Que o meu avô, com 70 anos de idade, doente, ele se entupia de Novalgina para acabar mais uma partida de tênis, assim. Então, sempre foi muito incentivado na família isso, né? Agora, esporte competitivo realmente começou com a ginástica olímpica. Eu comecei bem cedo.
Até conversei com a minha mãe esses dias, eu não lembro muito bem, Bea, mas eu acho que eu tinha em torno de 5 anos quando eu comecei a ginástica olímpica, no DEF, em São Paulo. E de lá eu já fui convocada, fui para ir treinar no Paulistano, em São Paulo. E Tu eras fiquei lá bem pequenininha, então. Era Logo em pequenininha. seguida, tu já fosse convocada? Não, demorou. Foi bem no Aham. finzinho, assim, né? Foi bem no finzinho. E eu cheguei a participar de algumas seletivas, mas não cheguei a competir pela seleção brasileira. Foi bem nessa época que eu parei, já estava com 12 para 13 anos, mais ou menos. Mas cheguei a treinar em Centro Olímpico, ficar lá um tempo. Muita história para contar, mas já foi uma fase muito competitiva, realmente, Bea. Eu treinava todos os dias, até onde eu lembro, competia quase todo final de semana. Meus pais têm uma chácara, meus avós tinham uma chácara americana, meus pais iam todo final de semana para lá. E aí eles cansaram de ficar me acompanhando em competição, então eu ficava na casa das minhas tias-avós para competir, eu lembro muito disso. E foi uma época muito legal, mas para mim ainda era diversão. Eu lembro das cobranças, lembro muito das cobranças, lembro das lesões. Eu tenho horror a éter, eu fui dessas que nunca nem cheguei perto de lança-perfume, porque era uma época difícil, mas eu tive a honra de ver a Nádia Comaneci treinando, ela veio pro Nossa, Brasil, meu Deus, e que eu pude bacana. assisti-la. E realmente, a Chegaste a ginástica... competir internacional, então, em Não, não competições cheguei a... internacionais, no Brasil. Não, Tu viste ela no Brasil. eu lembro que uma vez eu viajei 17 horas para vir competir aqui no Até para Sojipa. explicar para os mais novos, né, que tem aqui a Nádia Comaneci, foi uma super ginasta que teve, eu acho que naquela época, todos os 10, né? Não foi? Ela foi medalha de ouro Não me engano, foi numa Olimpíada. 76. 76, né? E Acho que sim. recebeu todas notas 10, né, dos jurados. Foi uma coisa Ela inédita. perfeita, perfeita. Até esses dias eu vi uma série no Netflix que fala sobre o treinamento dos russos, né? Sim. Fala sobre na verdade, não, era um programa sobre assédio das ginastas na seleção americana, que foi muito comentado. O médico pegou vários anos de prisão. E lá fala da história da Nádia Comaneci, da cobrança, realmente. Mas para mim, nessa época, ainda era brincadeira. Diversão. Só que no final, Bea, realmente, tanto que eu acabei largando a ginástica por medo da pressão, por medo de perder. As seletivas eram super rigorosas. E eu lembro que nessa seletiva, para uma competição, eu fiz a trave, tinha feito muito bem. E a professora, a técnica, no final, falou assim: Dani, você não sorriu muito. Então, sabe, umas coisas assim, para uma criança super concentrada. Ai, que horror. E na época os técnicos eram brasileiros, porque depois o Brasil passou por um período com técnicos, não sei se romenos, né? Ou russos, né? Eu cheguei a pegar alguns treinos, eles vinham fazer dar alguns treinos, algumas palestras, mas a minha técnica era uma mulher, a Soninha, salvo engano, ainda nessa época. No final eu realmente não lembro, porque no Centro Olímpico misturava, né? Vinha técnicos de vários lugares, eu era muito pequena, honestamente, minha lembrança é muito de fotografias dessa época, né? Sim. Eu lembro do meu caderninho, a gente tinha que fazer muitos exercícios de aquecimento, tinha que anotar tudo no caderninho, mas assim, a gente pensa, o flick, né? A câmera para trás, o mesmo mortal, era assim, 30, 40 de aquecimento, tinha que ficar fazendo xizinho assim no caderninho. Eu lembro do caderninho. E aí eu parei a ginástica de uma hora para outra, depois de uma seletiva. E o que te levou a parar, Dani? Tu lembra, assim, qual foi o... Isso é muito complicado, assim, para mim, Bea. Porque tu estavas na adolescência, né? Entrando na adolescência. Mas eu acho mesmo que foi o medo. Eu não posso negar. Eu acho que foi o medo de não ser convocada, de toda aquela pressão. Você dá sempre o seu melhor e eles sempre exigem mais de você. E eu realmente, eu lembro, lesionava tornozelo e joga éter em faixa e vai, porque você está na equipe, né? Não é só o individual, a ginástica é a equipe. E o que tu achas que essa experiência te ensinou, assim, no esporte, para depois tu utilizares para o Ironman ou para o... Eu acho que é o prazer, Bea. É que se você não tiver mais prazer no que você faz, esquece. Porque aí, quando vira obrigação, realmente, quando o medo supera o prazer, já é hora de buscar outros rumos, outras coisas. É o que eu faço até hoje, na verdade. É o que eu faço até hoje, por N motivos, né? Mas depois da ginástica, ainda competi várias coisas, Bia. Depois eu fui jogar vôlei, joguei handball, fiz jiu-jitsu, fiz polo aquático. Acho que o único que eu não competi... Tem algum esporte que tu não fizesse até hoje na vida? Eu sou péssima no basquete.
Bom, tem que ter alguma coisa, né? Não é possível. Não é Mas sim, possível. ou seja, assim, realmente esporte, a musculação, fiz minha vida inteira. Eu acho que eu faço musculação há, sei lá, uns 30 anos, sempre fiz, gosto. E faço porque eu gosto, realmente gosto. Não é. Hoje é meio necessário, né? Sim, sim, Mas mas já virou prazer. gosto. Assim, a gente fala, Dani, nem uma academia. Não, ping-pong eu já joguei, Bruna. Eu jogo bem ping-pong também. Joguei, inclusive, nos jogos da Matra, né? Perdi, mas joguei. e tu és muito competitiva ou Muito. não? Infelizmente, mais do que Que eu dúvida, gostaria. né? Que dúvida, que É. dúvida. Hoje que eu aprendo um pouco a fazer as coisas mais por prazer, assim. Eu Uhum, passei uns anos, esses últimos anos, bem complicados nesse quesito. Eu sim. tive até que deixar o relógio de lado. Quando a gente fala relógio, que a gente treina com Garmin, que tem GPS, pegar distância, pegar potência na bike. E eu falei, não, 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 não. Eu preciso me Ó, livrar do A piloto. Bruna colocou aqui, ó, muito competitiva, é cheio, assim, uns 10 ossos. E Não ela pode disse se assim, ó, comentar. meu playground, que eu mais brinquei de criança, era o parquinho da academia. A propósito da Bruna, já vou até introduzir. A Dani foi mãe muito cedo. Com 19 anos ela foi mãe, né? E eu imagino, Dani, que nessa época, quando a gente começou a conversar para essa live, não tenha sido fácil estudar. Eu imagino, eu tenho um filho de 20 anos, não consigo nem imaginar alguém ser mãe ou pai aos 19, 20 anos, né? Então, estudar, se formar, fazer universidade, começar a trabalhar sendo mãe já de uma criança. Como é que foi compatibilizar, Dani, maternidade, estudos e início de carreira? Ai, realmente, como você falou, não foi fácil. Se eu disser que Sim, sim, eu vou estar mentindo, né? Não, a Bruna está aqui para não me deixar mentir. sim. Eu, na verdade, quando eu engravidei com 18 anos, a Bruna nasceu, eu tinha 19 e o pai dela tinha 17. Quando ela Meu nasceu, Deus. ele nem pôde me levar de volta na maternidade porque ele já Duas engravidou. crianças, sim. E realmente não foi fácil, mas eu acho que não é fácil para ninguém em nenhum momento da vida. Hoje eu olho para trás e eu não me vejo como minhas amigas hoje que têm filhos pequenos ou adolescentes. Eu acho que eu não teria hoje esse pique. Hoje eu tenho essa liberdade de estudar, de viajar, de treinar e tenho minha filha como uma grande amiga. Então, assim, Imagina. olhando Parceira, para né? trás, lá foi difícil. Mas imagina, eu estava no terceiro colegial quando engravidei, em março do terceiro colegial. Um colégio Ele super era teu rigoroso. namorado? Era teu namorado? O pai Era dela? meu namorado, mas há muito pouco tempo. Há muito pouco Sim. tempo. E, na verdade, ele era primo da minha melhor amiga. Então, a gente se conheceu, assim, no Paixão de Verão. Foi mais ou menos assim. Uhum. Mas eu já conhecia a família dele, porque a gente já viajava junto. Mas ele era muito criança, né? Então, quando eu conheci, sei lá, ele devia ter uns 15, aí com 13 é criança pra gente, né? O homem Sim. demora pra amadurecer. E aí depois, então eu engravidei no terceiro colegial em março e já foi muito difícil, né? Terceiro colegial, estudando para o vestibular, um colégio super puxado. Eu achei até que fosse me expulsar do colégio porque eles eram muito rigorosos. Era de freiras? Era colégio de Não, freiras? não, Não? eu estudei até a oitava série em colégio de freiras, no Madre Alice. Uhum. Depois eu fui para o Bandeirantes, estudei um tempo no Bandeirantes e terminei no Vértice, que é um colégio bem conceituado em São Paulo, muito puxado. O foco é o vestibular, né, o que você quer fazer. Mas fui super bem acolhida, fui totalmente diferente do que eu E os imaginava. teus pais, Dani? Como é que foi a reação dos teus pais? Fosse acolhida também em casa? Se imaginar, eu contei para minha mãe que eu estava grávida, eu levei ela no supermercado, que ela não podia dar escândalo no supermercado, então eu levei ela no supermercado. Eu tive primeiro o apoio dos meus avós. Os meus avós maternos foram os primeiros que curtiram muito. A gente morava em São Paulo, no quarto andar, e os meus avós no primeiro andar. Então, nós éramos muito próximos. Ah, Assim. que legal. Mas logo que a E era barriga começou a o aparecer... mesmo avô da Novaldina? É o mesmo É o avô da mesmo avô da Novaldina? Novaldina, sim. E logo que a barriga começa a aparecer e eles veem que realmente foi minha decisão, porque assim, engravidar não foi uma decisão, mas ter a Bru Sim. foi uma decisão, né? Então, a Sim. partir do momento que você toma essa decisão, e eu morava longe, o pai dela morava em Amparo ou Campinas nessa época, acho que ele fazia o terceirão também, e eu em São Paulo, então tudo foi difícil, né? Terceiro colegial, estudando para vestibular, e todo mundo já falando assim, ai, tadinha, né? Vai parar de estudar, tadinha. Não, e falar tadinha para Dani, meu Deus. Adoro, Ativou. adoro. Quer que eu faça alguma coisa, fala tadinha. Chama de tadinha para ver. E aí, prestei vestibular com 9 meses de gravidez. Não quis a sala especial para gestante, porque eu achava isso uma baboseira.
Segue, Dani, segue, Dani. Aí eu passei, e assim, né? Na verdade, a escolha do direito não foi uma escolha. Pois é, como é que tu chegasse no direito? Pois é, e nessa época que eu engravidei, eu já comecei com um pouco de distúrbio alimentar e distúrbio de imagem um pouco mais aumentado, assim. Eu era muito nova, né? O pai da Bruna, na época, era modelo, vivia viajando com um modelo, fazendo propaganda, e falava, não, gente, como assim? Eu vou ficar aqui cheirando leite? Que Não absurdo. dá, né? Que E eu absurdo. comecei a malhar muito nessa época, mais do que antes. E aí, quando foi essa época do vestibular, eu prestei vestibular para engenharia de alimentos, porque eu queria inventar uma injeção que eu não precisasse comer mais. Daí eu prestei para Pô, farmácia. o mundo perdeu uma engenheira de alimentos e tanto, né? Já pensaste que estavas multimilionária se eu tivesse Pois é. inventado. Aí, farmácia, porque eu queria inventar um creme que não envelhecesse nunca. E direito, Nossa tudo minha mãe já Senhora, fez direito. a fonte da juventude, magra, Se eu nova, que soubesse que a maravilha. fonte da juventude era o vinho, né? E aí eu passei no direito, passei na PUC à noite. E esse primeiro ano eu morei em São Paulo com meus pais e foi muito importante, né? Eles me ajudavam Sim. muito à noite com a Bruna. Minha irmã mais nova morava em casa ainda, então também me ajudou muito. Mas tu me disseste que tu assumiste mesmo, né? Não foi essa do pai, da mãe, tu assumiste Não, verdadeiramente. orgulhosa. Primeiro banho, primeira troca. A Bruna ainda nasceu com o ombro, a gente não fala quebrado, mas ela tem um osso verde, então ela nasceu com o ombro quebrado. Então ela tinha que ficar de macacãozinho com uma fita crepe enfaixada. Por um Ai, que tempo, dó, gente. mas realmente, assim, eu assumi unha e carne como Tudo. eu achei. Eu sou muito orgulhosa para essas coisas, né? Competitiva e orgulhosa. A Bruna está dizendo, não foi fácil, mas deu certo. Super, deu muito certo, né? E daí eu fui, no segundo ano, eu resolvi, então, ir da PUC São Paulo para a PUCamp. Eu fiz o primeiro ano na PUC São Paulo e depois eu fui para a PUCamp. E morar sozinha com o pai da Bruna, num apartamento desse tamanhinho, a gente falava, um apertamento. E também não foi fácil, porque eu não conseguia a remoção da faculdade. A PUC São Paulo entrou em greve, não me deu os documentos. Então, foi o primeiro ano que eu tive que assumir minha filha com 1 ano de idade. O pai dela fazia faculdade em período integral, quase não via. Eu estudando para o vestibular, que não sabia se ia dar certo a remoção, cuidando da Bruna e estudando direito, porque eu não queria perder o que já tinha aprendido no primeiro ano. Então, realmente foi bem difícil. E aí eu comecei voltei para a faculdade. E aí, de novo, né? Tadinha, trancou um ano, não Mas vai voltar mais. se fosse fácil, não era contigo, né, Dani? Nem vem, né? Se fosse fácil, não era. Como eu era orgulhosa, imagina, não tinha o que fazer. Então, nas férias, eu fazia degustação de salgadinho para meus colegas da faculdade. Eu cuidava de criança no shopping, no stand da Lego, porque eu tinha que tentar ganhar alguma coisa. Eu não queria só depender dos meus pais, né? Apesar de toda ajuda. Então, mas como a Bruna falou, deu certo, assim. Eu estudava de madrugada, foi que eu comecei a dormir pouco. Eu realmente estudava de madrugada. Tu dorme pouco até hoje, mudando um pouquinho? Muito pouco até hoje. Sim. Muito pouco até hoje. Quantas horas por dia? Em média de 5, mais ou menos. E te é suficiente? Diante de todo o desgaste e tudo mais que tu tens de treinamento e tudo? Eu gosto de acordar cedo, acordo sozinha, sem despertador, de segunda a segunda. Eu 15 para 5, 5 e pouquinho já tô de pé. Isso é meu, assim, né? E quando eu não desperto às 4, assim, já fico assim. E tu dorme cedo? Não dorme cedo. Se tu dorme 4 ou 5 horas, tu dorme meia-noite. Funciona dormir mais cedo, sim. Eu vou deitar 11, 11 e pouco. Às vezes eu durmo, eu apago. Às vezes eu consigo ler mais. Eu medito sempre antes de dormir. Então, dá aquela baixada na bola, assim, né? Mas eu acho assim, de toda essa fase, sabe, Bia, como eu falei antes em relação à opção de ser mãe, eu acho que a gente tem várias opções na vida, a gente tem sempre as escolhas. E quando você se torna responsável por suas escolhas, tudo fica mais fácil, né? Verdade. Eu escolhi ter a Bruna, eu escolhi morar em Campinas, eu escolhi prestar vestibular para direito, eu escolhi prestar concurso para magistratura sabendo do que tinha. Como é que surgiu a magistratura daí, Dani? Daí conseguisse com todas as dificuldades te formar, e aí como é que a magistratura surgiu? Porque antes disso tu fosse funcionária, né, do TRT, então, né? A magistratura surgiu para mim na faculdade ainda, Bia. Eu dei uma sorte muito grande, porque quando eu fui para a PUCamp, da PUC São Paulo para a PUCamp, minha mãe era procuradora do Estado. E ela tinha um grande amigo, o Guilherme Pivetti, cujo é juiz do trabalho do Espírito Santo,
E o pai dele era juiz de segundo grau. A gente não chamava de desembargador naquela época. Era juiz de segundo grau. Guilherme Sim, Pivete Neto. Acho que eu vou me emocionar, mas tudo bem. faz parte. E no terceiro ano da faculdade eu precisava do estágio. E o tribunal estava chamando os estagiários e minha mãe falou com o doutor Guilherme. Ele pegou meu currículo e falou assim, ela é minha. Ela vem para mim. E Bea, pensa numa pessoa, assim, iluminada, incrível. O doutor Pivete realmente, assim, me ensinou muito. Era uma pessoa super humana, um juiz, assim, de primeira. Me tratava igual no gabinete. No final do meu estágio, assim, eu já corrigia a peça dos outros, os outros as minhas, ele corrigia de todo mundo. E ele adorava o concurso. Ele queria muito que o pessoal do gabinete passasse no concurso. Então, Sim. toda vez que tinha um concurso, Bea, de magistratura ou do MP, ele trancava todo mundo no gabinete e resolvia a prova de A a Z. Olha só, que bacana, né? Uma pessoa que Então, prestigiava seus servidores e queria o assim, melhor deles. depois eu tive uma outra grande sorte na vida. Eu encontrei o Dr. Zalaf. O irmão dele tinha sido meu professor na faculdade. E hoje eu sou muito amiga do filho dele, do Celso, de Americana. E eu fui uma época morar em Americana. Quando eu me separei, eu fui morar em Americana. Quando me separei do pai da Bruna. E ele me recebeu, assim, ele era grandão, me recebeu de braços abertos, assim, ele era enorme. Tinha uma biblioteca super atualizada, assim, super atualizada. Nunca cheguei a advogar, mas eu acompanhei no escritório porque eu achava importante. Minha experiência era só dentro de um gabinete de desembargador, né? E a minha maior tristeza é que os dois não puderam estar na minha posse. Isso realmente é uma coisa, assim, que me toca bastante, assim, porque foram muito importantes para mim. São pessoas que passam pela vida da gente e que deixam, né, as marcas, né? Que tu vê que tantos anos depois tu ainda falas com carinho. E aí a gente se transporta, né, Dani? Não tem como hoje a gente não se transportar para o lugar daquele juiz que te deu oportunidade, que te ofereceu, que te mostrou o valor de estudar, de ir para o concurso e tudo mais, né? E isso é importante para a gente. Eu tenho muita gratidão por todas as pessoas com quem eu trabalhei e professores que me inspiraram lá na escolha profissional, ou juízes que me abriram a porta do seu gabinete para mim e que me estenderam a mão, né? Porque a gente sabe, e por isso hoje eu faço tanta questão de fazer isso com servidores, com alunos, porque são pessoas que lá na frente vão dizer, olha, aquela juíza foi, né, uma juíza que me estendeu a mão ou que me inspirou numa escolha profissional, e isso é muito importante, né? Traz marcas. A gente é responsável, né, por essas pessoas. Exatamente. E você sabe, Bia, eu fiquei sabendo que o Dr. Pivete tinha falecido com o processo na mão. Eu estava sentada para fazer minha primeira prova de concurso. E ninguém tinha me falado, porque sabiam que eu ia ficar muito emocionada, só que o juiz que estava tomando conta da prova me conhecia, e ele veio falar, dele meus pêsames, fiquei sabendo. Eu falei, o quê? Aí que ele me contou. Realmente não fiz essa prova. Sim, né? Não tinha nem como fazer, né? Mas logo depois também eu passei no concurso para servidora. Sim. E dei a grande sorte de trabalhar no recurso de revista. Amo de paixão. Trabalhei no TRT também no recurso de revista. E foi muito importante, né, Bia, quando eu estava prestando concurso, porque você pega o processo pronto, sentença, recurso, execução e matéria constitucional. Você acompanha o processo inteiro. E eu era muito interessada, eu queria muito estudar. Prestei concurso aqui, acho que em 98 ou 99, foi uma que caiu na prova de sentença e execução. Embargos de terceiro, não era? Embargos de terceiro, eu acho que eu fui fiscal desse concurso. Foi bem difícil. Eu sempre tinha trabalhado em gabinete de juiz, né? Então, a execução para mim não era a gente via em AP e olhe lá. Sim. E aí foi isso. Aí passei, exonerei para tomar posse. Então, na verdade... Tu passasse em que ano, Dani? 2000. 2000. TRT, e aí, quando tu tomasse posse, tu fosse para onde? Eu fui para Sorocaba. Sorocaba. Pesadíssima, uma vara pesadíssima. E tu te mudaste para lá e a Bruna ia junto, ia sempre junto. Ficamos em Campinas. Eu ia e voltava, a escola, a base era Campinas. Eu, nessa época, ainda fazia muito esporte. Então, eu lembro, eu ia para academia às 4h30 da manhã. Ia eu e os professores, e os donos de restaurante. A gente ia para academia às 4h30 da manhã. Às 6 horas eu estava em casa para acordar a Bruna para pegar a perua. Ela estudava em período integral. Eu li o jornal e ia para Sorocaba. Aí, eu não lembro bem se era essa época. Eu até estava discutindo com a Bru outro dia, porque foi tantas coisas, a gente já foi e voltou tanto. Mas a gente tinha uma base, que era a escola da Bruna.
e eu fazia questão que ela ficasse perto do pai. Tanto que em 2001 ou 2002 abriu uma vaga de remoção para cá. Eu vim para cá, conheci todo o regional, a vaga, entre aspas, era minha. E eu dei ela para o Luciano Pasquetto porque eu não queria separar a Bruna do pai dela nessa fase. Olha só. Ele precisava Ele do morava pai. em Campinas também? Eu acho que nessa época, não, ele estava em Pirassununga. Não, Piracicaba, perdão, Piracicaba. Ele era dentista e dava aula, acho que na Universidade de Piracicaba. Então, ele conseguia pegar... E nessa época, a Bruna tinha que idade? 2002? Quando eu passei no concurso, 2000, a Bruna tinha 8 anos, 8 para 9. Ah, é pequena ainda, né? E começando uma nova etapa, né? Porque a magistratura no início não é fácil, né? A gente se tornar juiz né? Passar no concurso é uma coisa, se tornar juiz é outra completamente diferente, né? Eu era muito Caxias, muito Caxias. Depois que eu passei... Tu és, né? Muito Caxias. A gente ficou entre a passar no concurso e tomar posse, dá quase um mês, né? E todo mundo assim, vamos viajar e tal. Eu falei, não, gente, eu tenho que fazer outro texto. Eu vou começar a trabalhar, vou ter outro texto. Não. Tu lembras da tua primeira audiência, Dani? Não, eu lembro da minha primeira audiência acompanhada na escola da magistratura. Já tinha passado no concurso, lembro. Na verdade, eu acompanhei a Lúcia Zimmermann, uma excelente juíza de Campinas, assistindo as audiências dela antes de eu passar para o oral. E até hoje, toda a minha fala quando eu contradito de compromisso das testemunhas, é exatamente a cópia dela. Eu anotei no caderninho, decorei até hoje. Tu tens muitos caderninhos, né? É que você não conheceu o meu do jiu-jitsu, era no Kama Sutra, mão pra cá, mão pra lá. Tinha o caderninho do jiu-jitsu também. Gente, olha, dava para fazer esse Dani e seus caderninhos, né? Vou dar uma série do Netflix aqui. E daí eu lembro que uma época a Bru estudava em período integral, porque não tinha como, né? Aí a perua pegava ela no colégio e levava para o clube, para o círculo militar. Aí ela fazia 1 hora de judô, karatê, ela fez os 2, e eu ficava estudando os processos. Aí invertia, ela ficava fazendo lição de casa e eu fazia a minha aula, a gente voltava para casa tarde pra caramba. Mas foi muito bom, assim. E a Bruna tem uma trajetória no esporte? Fala aí, Bruna. Não, a Bruna, sim, a Bruna é uma exímia nadadora. A Bruna nada muito bem. Jogou basquete também. Que não deve ser fácil ser filha da Dani, né? Meu Deus do céu. A Dani tá numa super fase. Hoje a Bruna dança pra caramba. Olha que legal. Continua sendo uma exímia nadadora, faz yoga. A Bruna é uma bichinha... É o máximo também, não posso falar. E aí, Dani, como é que surgiu a oportunidade? A Dani fez um master em Lyon, né, na França. Foi com a Bruna. E como é que foi essa experiência, Dani? Porque eu estudei fora, também fiz mestrado nos Estados Unidos. E eu penso assim, a oportunidade da gente sair, né? Olhar a magistratura de fora, ter contato com outro país, com outra cultura, com outro judiciário, é priceless, né? Não tem preço. Foi aí que já surgiu a tua paixão pela França ou essa paixão pela França já vinha antes dessa experiência? Foi aí. Nessa época, na verdade, eu estava namorando. Eu tenho algumas coincidências na minha vida, né? Então, o meu segundo marido, ele era meu namorado antes de conhecer o pai da Bruna. Deus! A gente se encontrou 13 anos depois. E depois eu casei com o Fernando, que na época a gente morou do lado quase do outro em São Paulo, estudamos em colégios rivais e fomos nos encontrar aqui em Florianópolis 40 anos depois. Então, eu tenho várias coincidências. Mas nessa época, então, o Rodrigo, ele resolveu voltar. Ele sempre morou no exterior, depois que se formou, ficou trabalhando um tempo em São Paulo, enfim. Aí quis voltar para o exterior. Eu falei assim, para a França, ele quis voltar. Eu falei, eu acho que o Souto Maior tinha feito um mestrado com o Jamot, na França. Eu falei, eu vou tentar, né? Entrei em contato com o Souto, que me colocou em contato com o Jamot, e o Jamot simplesmente falou, venha. Isso foi em abril. Em 11 de setembro, eu estava no avião, indo para Lyon. Tu já estudava, se tu me dissesse que no colégio, tu já tinha francês, né? Já tinhas uma fluência no francês. Eu estudei em colégio francês, eu tive francês da 5ª à 8ª série, mas era francês de escola, né? Era francês de base, né? Andréa, olha essa aliança, Andréa. Olha aí o que ela escreveu. Meu querido, meu marido da Dani favorito. Aí, vai. É porque ele achava ela linda. A gente chama isso parti pris. Prossiga.
A E Bruna está daí, dizendo que não sabia nem bonjour, mas aprendeu. então, isso para falar assim, e foi super difícil, porque a Bruna não queria sair do Brasil. Ela é super Sim. apegada à família, a Bruna é super apegada ao pai. Que Nem ano lembro que se foi, Dani? 2000 isso e foi em 2004. 2004. E não queria ir, ralhou, brigou. Minha mãe quis que ela ficasse, minha sogra, a mãe, Nossa, a avó dela quis que ela ficasse, enfim. Não, minha filha vai junto, quero nem saber. Botamos no avião, vamos embora. E foi difícil, ela não se dava muito bem com ele, então eu tinha famílias separadas dentro da mesma casa. A Bru começou a ir para a escola. Agora eu vou contar, Bruna. Você começou a falar aqui. isso, lá Ela foi vem. para a classe da COI, Bea, porque era a classe da COI, é uma classe dos refugiados, dos estrangeiros que não sabem falar francês. Dentro do colégio público, mas que não sabem falar francês. Então ela ficou na classe da COI aprendendo francês e, né, interagindo de setembro até dezembro. 3 meses, praticamente. Em dezembro, a diretora falou, Dani, eu vou tentar colocar ela na classe normal, vamos ver se vai. Se não for, a gente volta para a classe da COI. Falei, ok. Passou em primeiro lugar em francês Ah, naquele que ano. dúvida, né? Filha da Dani, imagina se ela não ia A gente passar. brinca que ela tem francês de rua, porque aprendeu com os colegas, mas, assim, eu acho que hoje eu 3 vejo... meses. Eu Ela nunca tinha tive o quê? 7, 8 anos? Certo? 12. 12. É, já era Difícil. grande, né? E Passei ela não perrengue tinha com ela estudado lá. francês nada antes. Nada. A Nada. facilidade com a língua, né? Nada. É, Mas, e assim, isso é diferente, né, Bia? Como eu falei, eu nunca tinha ido para a França antes. Mas eu sim. entrei no avião e tive a sensação de que eu estava indo para casa. E foi o que aconteceu. Até hoje, eu vou para a França e falo, estou voltando para casa. É Que realmente a minha coisa. sensação. Eu sou apaixonada pela França, pela língua, pela cultura, pelos vinhos, tudo. Realmente a França Como é que foi a experiência de estudar lá, Dani? foi difícil, Bia, foi muito difícil, né? No começo, É. assim, a própria língua, né? Eu gravava as aulas e transcrevia em A casa. gente acha que não vai dar conta, né? Eu me lembro que eu estudo inglês desde os 7 anos. E quando eu cheguei no primeiro, daí, assim, para estrangeiros tem uma orientation que eles chamam. Então, 3 semanas antes, né, dos estudantes regulares, tu vais para a universidade e tal. Eu me lembro, naquela primeira semana, eu chegava chorando em casa e eu dizia para o Álvaro, eu não vou dar conta, eu não entendo, eu não entendo. Porque é um desespero, porque é um É, inglês jurídico, né? Assim, é um inglês técnico, não é aquele inglês que tu está acostumado, deve ter acontecido contigo também. exato, a mesma coisa. Tudo é diferente, a cultura é diferente, os colegas são diferentes, ninguém é. A gente é muito bacana, né? Eu digo, É. brasileiro é muito dado, a gente é muito assim receptivo aos de fora. Americano, né? Nem Mas eu tive sorte, Cíntia, nessa época, porque o Rodrigo trabalhava numa empresa francesa e tinha muitos amigos franceses. Então, a gente fez realmente uma imersão. Eu só saía com os amigos franceses, eu fazia supermercado, cozinhava, só assistia televisão francesa. Então, não é aquela coisa de quem vai ficar 2 meses e volta, sabe? Realmente, eu vivi a vida francesa. Então, é muito fácil vir. E eu faço questão de... Eu não falo francês perfeitamente, mas eu tentei aprimorar o mais que eu conseguia. Então, Claro, eu fiz sim. curso na Aliança Francesa lá, de fonética, para aprender a falar exatamente o quanto eu abro a boca para falar que palavra, porque eu Sim. acho isso super importante. E meu primeiro É. susto lá foi quando, no final do primeiro ano, eu tive que fazer uma prova oral, escrita e oral. Eu não sabia que eu ia passar por prova escrita e oral. Achei que fosse só a defesa de tese. Nossa, foi assim, terrível. Dani, eu vou contextualizar com um exemplo parecido com esse. Eu fazia uma disciplina que era Employment Discrimination, né? E aí eram só com estudantes americanos, tinha mais ou menos assim uns 60 estudantes, eu era a única estrangeira. O professor tinha um chart, assim, um cartaz com a foto dos alunos e a gente não poderia sair da carteira onde tu estava sentada. E aí, aquele método socrático americano, né, que tu sabe, de filme, ele passava tudo, a gente tinha que estudar. E aí ele fazia assim, ó, pum, tu. Apontava o dedo. Meu Deus, eu tinha um pavor daquilo, eu passei Mas você assim. era juíza, Bea? Você já era juíza? Já, eu já era juíza há 4 anos já. Em 98 eu fiz. Isso é difícil, porque é uma responsabilidade, né? Eles querem saber também Muito. o A nosso gente tem, e a gente conhecimento. tem autocrítica, né? Então, assim, é Tá? vergonha, porque tu sabia que era juíza e tal e tudo mais. E aí mas eu passei incólume. O da frente foi o do lado, o outro. Eu rezava para todos os meus santos, São José, de quem sou devota, todos os anjos. E foi a nota mais baixa que eu tive foi com esse professor. A prova dele, eu estava grávida do Gustavo, eu fiquei grávida lá. E aí a prova era assim, ó, 24 horas. Eles entregavam, tu retirava lá na secretaria e 24 horas depois tu devolvia. E eu dizia, moleza, né? Vou fazer em casa. Nunca.
Nunca peguei uma coisa tão difícil na minha vida, porque o curso de direito nos Estados Unidos é voltado para advogados, né? Então, a minha cabeça nunca foi, eu também nunca advoguei, eu fui servidora, e eu tinha cabeça de juíza, eu já queria decidir, e escrevia, e americano é objetivo, é A ou B e pronto, ponto final. E aí ele me deu C. Nunca na minha vida eu tirei nota C. Nunca, nem no Brasil, nem lá. Beltadinha, né? Beltadinha. E eu tinha um professor que me adorava, tinha um outro que me adorava. E eles têm muito o mérito, né? Eles te dão um diploma. Então, com esse professor, que foi quem foi da minha monografia, ele disse, mas que absurdo, Beatriz. Eu vou lá contigo, vão reclamar. Eu vou lá dizer, ela é juíza, não é possível. Então, ele queria tomar as minhas horas. Eu digo, não. E eu fiquei com aquele C lá, assim, engasgado, né? Porque eu tenho certeza que ele não compreendeu, claro, o que eu queria dizer, era a única nota, era aquilo, sofrido. Mas, enfim, né? Eu digo, a gente aprende a também voltar mais humilde, né? Porque Verdade. volta, eu digo, eu mudei muito depois dessa experiência fora. Porque, assim, eu era uma juíza que eu era sentenciante, eu gostava de sentenciar e ponto final. Não tinha paciência em audiência, era assim, enfim. E aí eu comecei a enxergar, e a gente se enxerga diferente. Como foi métodos alternativos de solução de conflitos, aprendi a ser mais conciliadora, aprendi a ver a conciliação de outra forma. Então, é uma experiência que eu digo, eu recomendo a todos. Todos que podem ir estudar fora, vão, porque vale muito a pena. E com os filhos. Eu acho que assim, para a Bruna foi muito importante, porque ela... na França, a gente tem uma segurança que eu jamais teria em Campinas na época, por exemplo. Então, ela ia de ônibus, a pé para a escola, fazia período integral. Quero visitar meus avós, meu pai no Brasil. Tá aqui a passagem de avião. Tchau. Mãe, perdi a conexão na Itália. Eu tô na França, você tá na Itália? Não posso fazer nada, vai ter que se virar. Adquirir uma maturidade na marra, né? Muito, Eu acho que hoje ela tem essa independência, essa proatividade, vamos dizer assim, que vem muito disso, assim. Desde lá de trás, quando ela tinha que se virar muito na escola, pelo integral, e eu era muito rigorosa, fui muito rigorosa, Bia. Eu acho que para você dar conta disso tudo, a gente está falando lá de trás, como é que eu dei conta de tudo, você tem que impor regras, muitas regras. Limites, né? Tem horários, disciplina. Isso aí eu acho que vem muito do esporte também, né, Dani? A disciplina, muito. né? Exatamente, muito. Aliás, a carreira e o esporte andam juntas. Eu acho que assim, tem muita coisa parecida, né? Tanto para você terminar uma prova, quanto para você passar no concurso. A dedicação, o foco, a acumulação de conhecimento é para e passo. Ô, Dani, como é que surgiu daí o triatlo, né, em primeiro lugar, e depois né, porque triatlo tá cheio, tem gente que faz. Agora dizer assim, não, quero participar de uma prova de Ironman, como é que foi? Conta aí. Tentar correr, porque gigantesca. Não, mas tu sabe que daqui a pouquinho eu vou derrubar a live e a gente já volta. Já tá em 20:42 já. Eu sempre amei mulheres fortes, né? Pra você imaginar, não vai dar risada. O meu primeiro exemplo de mulher forte era Sarah Connors, do Exterminador do Futuro. Comprei uma barra, fazia a barra que nem ela fazia na prisão em casa. Assim. Depois, a Fernanda Keller. Fernanda Keller é uma baita atleta, uma triatleta famosa brasileira. Um exemplo ainda, até hoje, de Iron, eu admirava muito. E na França, eu já comecei a ter essa ideia de triatlon, não de triatlon em si, porque eu sempre fui muito rata de academia. Academia de segunda a segunda, faça chuva, faça sol. Eu gosto, como eu falei antes, né? Mas na França, eu comecei eu não tinha carro, nunca tive carro lá, então era bicicleta só, ou a pé. Eu comecei a correr mais lá na França. Só que chegava o inverno, eu não conseguia fazer mais nada. Morro de frio. Eu fazia snowboard no inverno, mas assim, toda encapotada. E começou essa ideia do triatlon lá, mas não tinha como ir para frente. A piscina da academia era muito pequena e chegava no inverno, eu parava. Quando eu voltei para o Brasil, eu morei numa casa que ficava muito perto da academia, uma excelente academia em Campinas. Comecei a fazer natação lá e perguntei para o professor da natação se ele não conhecia um técnico de triatlon. E aí ele me apresentou o Márcio Lazari, que foi, assim, paixão à primeira vista. Ele realmente... até hoje, eu chamo ele de pai e meio, porque ele foi não só um técnico, foi um mentor, é um puta amigo até hoje. Coach, ele ensinou tudo. Uhum. Porque não ensina só a treinar triatlo, ele te ensina o que é o triatlo. Ele é cheio de história, ele conheceu McAllen, lendas do esporte, assim. E ele estava nessa época, aí eu comecei a fazer triatlo com ele. Foi final de 2007, salvo engano. E nessa época ele estava treinando, ele sempre teve equipe pequena. E estava treinando uma equipe, alguns atletas, para fazer o Iron 2008 aqui em Floripa.
E nessa época, e não pensa que foi fácil, tá? Meus primeiros triatlons em short distance, curtinho, foram caos, assim. Eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, no meio do mar, eu vou pra boia, eu vou pra areia. Eu vou pra boia, eu vou pra areia. Assim, o que eu vou fazer? Mas aí eu vim assistir o Iron em 2008, aqui, com ele, né? E eu olhei pra ele e falei, cara... Em Jurerê, né? É de Falei, Jurerê. cara, é isso que eu quero fazer, tá? E ele Só até isso. falou, é isso. Eu era super crua ainda no triatlon. Ele falou, ó, Dani, se fosse outra pessoa, eu ia falar não. Porque realmente o triatlon, você tem que ter um pouquinho de base, assim, né? Pra fazer um Iron. Mas ele sabia que eu tinha todo esse histórico de Uma esporte. base desde os 3 anos de idade. Aí ele falou, ó, Marcinho entrou aí, o Lars Mazzari. Marcelo, ele sabe que é minha vida, assim, no triatlon. Ah, tá Meu pai aqui, ó. meio. E aí ele falou, ó, se você fizer a gente fala Iron, Bia, mas é bom da gente deixar claro que Iron é a distância de Ironman, Sim. né? É uma marca, porque tem distância de Iron com outras bandeiras, Challenge, né? Mas a gente Entendi. fala Iron porque é o que as pessoas mais conhecem. Aí ele falou, se você fizer um meio abaixo de 6 horas até o final do ano, eu deixo você se inscrever para o Iron de 2009. Que era um E fomos absurdo para uma pessoa novata, né? Ele já falou de... assim, é o que você tinha que fazer, né? E aí a gente foi fazer a prova em Pirassununga. Gente, é terrível lá na base aérea de Pirassununga. Um calor quente. desgraçado. 550 voltas, né? Sei lá, eu pra falar, mas não acabar, não ficar tonta. Parecia um porquinho da ilha lá. E fiz abaixo de 6 horas, feliz da vida, porque eu ia poder me inscrever pro Iron. E naquela época dava, Bel. Eu lembro que eu me inscrevi pro Iron, acho que em novembro ou dezembro de 2008, para fazer o Iron em maio de 2009. Mas foi assim, eu tive excelentes professores, o Marcinho, o Samir, da natação, que é um baita de um nadador e de um... E esse 2009, só te interrompendo, Dani, tu completaste essa prova em 2009? Completei. Foi aqui em Jurerê, né? Foi em Jurerê. Eu e toda essa equipe. E aí nós treinamos juntos. Essa equipe toda, eu era a única mulher, passamos perrengue pra cacete, mas foi assim, nós somos uma família até hoje, Bia. Até hoje a gente treina virtual, todos juntos, porque a gente passou muita coisa, treinamos muito juntos e fazer esse Iron. Até tem um grande amigo nosso que, infelizmente, faleceu há pouco tempo, que era a pessoa mais engraçada que a gente tinha na equipe. E foi muito importante, assim, porque realmente é algo que não dá muito pra gente explicar o que esse grupo trouxe pra gente. A gente é pra Santos treinar junto, a gente... Enfim, foi super importante, sabe? O Marcinho, o Samir... o Márcio falando aqui, é difícil segurar quem sonha alto, né? Imagina, né? Imagina. Ô, Dani, e aí, assim, quando tu completaste a primeira... Qual é a sensação de completar um Ironman? Não dá pra descrever? Não. Só não quem dá. atravessa aquela linha de chegada sabe o que é, Bia. Só. A Sônia tá botando tadinho. Não, só quem atravessa. Tadinhos de nós, né, Sônia? Tadinhos de nós, porque ela completou. É uma emoção, eu ainda fiquei brava. O Marcinho tá aqui de prova, tadinho. O Marcinho subiu em muito pódio pra mim, porque eu terminava as provas e falava assim, eu sou muito estourada. Eu fui mal, eu fui horrível, tchau, vou pra casa. Ele me ligava, Dani, eu tô aqui pra pegar o troféu, tá? Volta que foi, imagina, né? O Iron foi mais ou menos assim. E tu me falaste, né, na preparação para a live, dizendo assim, ó, que a prova, na realidade, é uma beleza, porque o problema é o treinamento, né? O sofrimento do treinamento. E como é que é um treinamento para um Ironman, Dani? Vamos dizer, claro, uma pessoa que já tem essa base como tu, né? Assim, depende muito, varia muito, né? Claro. A verdade, Andréa, 2012 eu segredou muito. Varia muito. A base, a gente faz uma periodização, né? A gente começa a treinar um pouco antes, bem antes. E tem todo um trabalho. Você não pode começar já fazendo as distâncias longas, né? Desde o começo. Mas quando você está treinando para um Iron, vamos dizer assim, como regra geral, a gente faz pelo menos 2 modalidades por dia. A gente treina... Até hoje eu faço isso. Eu treino em média 3 horas por dia, mais ou menos, de 2 a 3 horas por dia, com 2 modalidades. Depois ainda a gente faz funcional, faz musculação, massagem para liberação miofascial e tudo. E aí a gente faz um treino longo de corrida, um treino longo de pedal e um treino longo de natação. Geralmente, no final de semana, os treinos chegam realmente numa quilometragem bem alta, assim. A gente chega a fazer os 180 da bike, não os 42 de corrida. É muito difícil, a gente chega até um limite de 36, mais ou menos, no máximo. Mas eu posso te falar com muita segurança, Bea, para o primeiro que a gente treina mais. Depois a gente treina melhor. Tu já sabe, né, os teus limites, já sabe como...
Não é só E... que você sabe, eu acho que você vai aprendendo, o corpo vai aprendendo a acumular um conhecimento. entendi. Primeiro, você não sabe realmente. Você acha que se você perder um treino de 150, você não vai mais fazer a prova. Vai ser impossível fazer a prova. E depois o seu corpo, porque o triatlon, o esporte... Porque o Ironman, vão só, né, dizer para o pessoal, 42 quilômetros de corrida, Você 100 começa com 3,8 de natação, de natação, 180 180 de bicicleta, é isso mesmo? de bicicleta e 42,2 de corrida. Que é uma maratona, né? Uma Que maratona é completa. uma maratona. Só isso. E a tua melhor colocação, Dani, foi em 2013, né? Segundo lugar. E qual foi o teu tempo? Eu sou meio ruim de tempo. Foi 10, 40 e alguma coisa. Acho que 45, 46, alguma coisa assim. Meu Deus do céu. Mas já fiz Iron para 14. E depois, passei muito. Só. Gente, é muita coisa. Não, sonhar não, é nadar, pedalar e correr, nessa ordem. Tá. E aí tu participaste de 9, né, Dani? O último foi quando? Larguei 9, Largaste 9. E o último foi quando? O último já faz um tempo. Na verdade, eu ia participar, o último seria o ano passado, na Emília Romana, mas que eu acabei decidindo não largar, né? Tomei um E pouco por que tu largaste? enfim, Fala, várias confere. coisas, assim, várias coisas. Mas realmente eu não estava me sentindo bem. Pronta, tomei um tombaço de bike, enfim, eu achei que não... faz 4 anos, na verdade, que eu não largo no Iron, né? Quando eu comecei o Iron, a minha promessa era fazer um por ano e cada ano num lugar diferente. Uhum. Mas tem horas que a gente precisa repensar um pouco, Bê. Eu acho que... Mas tu fizeste, né? Tu me disseste que tu fizeste aqui, fizeste aonde mais? Ironman. Fiz 3 aqui, fiz na Austrália, fiz na Alemanha, fiz na França, fiz no Canadá, fiz 2 na Alemanha, na verdade, fiz no México, adoro competir no México, a prova é maravilhosa. E qual é o trajeto mais bacana, assim, mais bonito? Dos que eu fiz até hoje, eu diria ainda que é o Canadá, uma prova em Penticton. Maravilhosa. Você passa de bike no meio dos vinhedos, a corrida em volta de um lago, é linda. Agora, passar no meio dos vinhedos para ti deve ser duro, né? Maravilhosa. Olha só, a Zê tá falando assim, quando eu trabalhava de Criciúma, eu toda feliz quando chegava cedo na vara, perto das 8. Falava com a Dani e ela dizia, já corri até Uruçanga, depois fui para o Rincão e ainda nadei. E no inverno. Essa é a Dani. Tem uma história engraçada em Criciúma, que eu saí para correr, eu estava treinando lá para a prova, acho que de Nice, quando eu me mudei para lá. E eu realmente não conhecia muito Criciúma, eu saí correndo e fui até Uruçanga. Acho que nesse dia eu tinha 30 e poucos quilômetros de corrida. E isso é que a gente leva dinheiro no bolso. E eu paro às vezes nos lugares, né? E eu parei num tiozinho na beira da estrada que estava vendendo suco de uva. Perfeito, né? Aí eu falei pro moço, ai moço, correndo, né? Toda suada, que um copo de suco de uva. Aí ele pegou, olhou bem pra mim, assim, sabe senhorzinho bem de beira de estrada, assim? Ele pegou, olhou, fez assim. Falou, moça, cadê seu carro? Aí eu falei, não. Meu carro são minhas pernas. E ele falou, de onde? Eu falei, vim lá de Criciúma. Ele falou, então toma 2. Aí me deu 2 copos de suco. Toma 2. Eu imagino que tu devas colecionar histórias, né, Dani? Nossa. Tu me falaste de algumas, e algumas alegres, outras mais tristes. Alguma que te marcou? Tu me falaste de um amigo, de uma esposa, né? De um amigo, né, que faleceu, né? Numa morte bem trágica, assim. Mas não quero te fazer emocionar, quero saber de histórias felizes. Alguma história feliz que tenha acontecido, ou pitoresca? Tem muita coisa para contar, é difícil, né? Eu acho assim, que o mais importante das histórias é o ensinamento que elas trazem para você e como você aplica esses ensinamentos. Então, assim, tem 2 histórias que, se der tempo, eu gostaria de contar, que são rápidas, mas... Dá tempo, a gente está aqui contigo. Agora, tem 4 coisinhas antes, que são histórias bem curtinhas, mas que são coisas que eu trago até hoje comigo. Né? Tá, então vamos fazer o seguinte, ó. A gente tem 6 minutos aí. Tá. Vamos derrubar a live, fazer a parte 1 e a parte 2, e aí a gente volta com essas histórias, porque daí a Dani pode falar com toda a calma dela, que é habitual, para que ela possa contar. Pessoal, fiquem aí, tem muito mais coisa ainda para contar. A gente já volta. Gente querida aqui me dando a gente já volta. Tá bom.